Fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesse sabadão. Novo visual, Azevedo? É, mais ou menos, eu vou explicar para você. Primeiro eu peço o seu like, para você comentar a tua expectativa em relação aos reforços do Vasco. Thiago Mendes, Richarlison tem chance, renovação do Coutinho, renovação do Léo Jardim. Compartilha o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Para quem está desavisado, para quem não lembra, eu já tinha explicado que eu faria um transplante capilar. Ou seja, tirei da área doadora aqui atrás e implantei aqui e na coroinha para repor os fios que o seu Praxedes, Piton, Lucão, Morato, Léo Pelé, eles me tiraram. Mas agora está tudo sendo replantado. Então vamos nesse novo visual aqui, opa, no esquema, mas daqui a pouquinho está tudo zerado. Bom, vamos falar do que interessa, que é a nossa paixão, que é o Vasco da Gama. A recuperação tá ótima, tá, galera? De boa, agradecer demais ao Dr. Rafael Gamalho, que foi a fera com toda a equipe dele, que fez o procedimento na última quinta-feira. A recuperação tá fantástica. Bom, vamos falar sobre Felipe Coutinho, o nosso cria, o 10. Falei pra vocês que ele vestiria a camisa 10, eu vou revelar por quê ele vai vestir essa camisa 10. Após uma conversa do Fernando Diniz, nosso treinador, com o atleta, o Vasco entendeu que o Coutinho está pronto para assumir a responsa. E foi assim, ó, a 10 é tua, a responsabilidade é tua. E eu quero aumentar ainda mais a responsabilidade, que já é grande, do Felipe Coutinho, que cresceu nesse início de trabalho com o Fernando Diniz. Contrato renovado, a gente tinha falado sobre isso, 1 ano, com a possibilidade de mais 6 meses, ou seja, ficar até o final de 2026, pelo menos. Alguns motivos. Vestir a 10 emblemática, que vem com a assinatura do Roberto Dinamite no número, no nosso eterno e maior ídolo da nossa história. Ser uma das referências técnicas dentro de campo, e o Felipe Coutinho está pronto para reassumir esse posto realmente. E sonhar com seleção brasileira, tudo dentro do seu tempo. Tudo isso faz parte de um pacote que convenceu o próprio Felipe Coutinho a ficar e a vestir a camisa 10 do Vasco da Gama. Acho que foi uma decisão acertadíssima da diretoria e um golaço, sim, porque é um baita reforço, ele crescendo nas mãos do Diniz. Viu o jogo de São Paulo, quem viu o jogo de São Paulo já concorda comigo. Léo Jardim, nesta semana o contrato já está com ele para ele assinar. 4 anos, notícia exclusiva que trouxemos na terça-feira, mas tem alguns canais por aí que não gostam de dar crédito. Eu aqui não tenho nenhum problema. Eu dou crédito para todos os canais. A notícia foi do fulano, do ciclano. Eu dou, mas tem gente que não aprende. Isso já beira o mau caratismo, mas vida que segue. 4 anos de contrato, de 26 a 29, com a prorrogação para mais 1 ano. Ou seja, ele vai assinar 4 mais 1 para ficar 5 temporadas no Vasco. Pode acontecer alguma proposta, ele sair, mas um novo contrato de 26 a 29. Ele virando top 5 dos goleiros em termos financeiros. E também mais 1 ano de renovação automática e ele vai ficar no Vasco da Gama. Ontem, dando crédito, como tem que ser feito, o Vene Casagrande, sempre muito bem informado, garantiu que o Thiago Mendes chega na terça-feira, pois já até acertou e assinou eletronicamente o contrato com o Vasco. Eu fui apurar mais detalhes e um dirigente do Vasco me disse o seguinte, falou, olha, para mim, ainda não chegou essa confirmação de assinatura, mas a gente está aguardando realmente o Thiago Mendes na próxima semana. Aproveitei e perguntei sobre outros jogadores. Muito se fala do Alan Minda, já esquece. Hoje foi noticiado pelo... Deixa eu até ver quem foi que noticiou hoje, que eu estava olhando mais cedo. Andrés Gomes, isso, que o Vasco fez uma proposta pelo Andrés Gomes, do Rennes, da França. Uma notícia dada pelo Léo, na torcida vascaínos, do Luiz Amadeu, em parceria também, atualizando o que o Gilbert já tinha publicado. Eu procurei um dirigente do Vasco que desmentiu para mim, falou, não tem nada, esquece, não tem a menor chance, não tem negociação nenhuma envolvendo Andrés Gomes. Vamos aguardar, respeito muito e dou crédito à fonte de quem apurou, cada um apura realmente de forma correta. Bom, vamos falar... hoje teria amistoso, né? Hoje era para ter o amistoso lá em Natal. Recebi muitas reclamações no meu direct no Instagram, aqui mesmo no YouTube também. Recebi muita gente, pô, mas que absurdo, não foi, porra, o Vasco. Cara, até onde eu sei, o Vasco não teve participação nenhuma nisso. A culpa é da organização do evento. O que acontece? Uma empresa compra o evento e leva. Paga a parte dos clubes envolvidos e organiza tudo. Logística, né? A hospedagem...
venda de ingressos, e cada um tem uma cota fixa. Tanto que o Vasco recebeu, e agora o Vasco vai buscar na justiça a negociação porque foi prejudicado, toda uma logística para viajar, para jogar no sábado, é um prejuízo. Não sei como é que vai ficar essa conta, se vai amarrar um jogo mais para frente dentro do Campeonato Brasileiro. Fato é que hoje não teve o amistoso com o Montevideo Wanderers do Uruguai, que seria um teste para o técnico Fernando Diniz observar, já que no outro sábado, 6h30, lá no Mané Garrincha, em Brasília, jogo vendido, comprado por uma empresa, pago para o Vasco, logística para o Vasco, para o Botafogo, o time vai ter esse clássico na volta do Campeonato Brasileiro. Aliás, amanhã eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando da sequência, que o Vasco agora vai ter um mês pesado. Já direto, Botafogo Brasília, Independente Del Valle lá em Quito, depois o Grêmio no Rio de Janeiro e por aí vai. Jogo da volta com o Independente Del Valle no Rio também, já valendo vaga para as oitavas de final da Sul-Americana. Então é uma semana, é um mês mais pesado do Vasco da Gama. Mas antes de ir embora, quero falar sobre Richarlison. Ontem surgiu a informação de que os dirigentes já avisaram ao Richarlison que ele não vai ficar lá na Inglaterra. E aí, claro, que o torcedor do Vasco, ele já vestiu a camisa do Vasco. Na Olimpíada, ele, Matheus Cunha, né, já vestiram a camisa do Vasco, o Ricardo Graça levou, na época, o Lucão e tal. Gente, eu conversei com algumas pessoas do meio que me disseram uma negociação muito difícil. Porém, o Vasco tem interesse. E aí perguntei para um dirigente do Vasco. Procede? A pessoa falou, não posso falar. Isso é um sintoma. Quando não procede, essa fonte me diz, não procede. Quando procede, não posso falar. Aí é um caminho que eu tenho que seguir. É uma negociação muito difícil, até porque o Richarlison tem mercado na Europa, ele está sob contrato, não é um jogador barato, mas ele sabe que precisa atuar. Jogar no Vasco da Gama deixaria-o perto do Carlo Ancelotti, por exemplo, se ele não conseguir uma prateleira que ele pretende dentro da Europa, que para ele seria o melhor dos cenários. O empresário dele acha muito difícil, até o Jorge Nicola, mais uma vez dando crédito, disse isso, que para o Vasco é muito difícil, e dentro do Vasco, por mais que já haja um planejamento de marketing, uma ideia de trazer o Richarlison para o Rio de Janeiro para um ano de contrato até a Copa do Mundo, mas todos tratam com muita cautela e sabem que é algo muito difícil de acontecer. Mas vamos esperar. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho. Sempre junto. Gente, vamos falar do que interessa, que é o Vascão da Gama. Ontem era para ter rolado o amistoso, né, lá em Natal, por conta de um problema com a ANAC, que é a Associação Nacional de Aviação Civil, que não permitiu a vinda da aeronave fretada pelo Montevideo Wanderers. Até surgiram algumas dúvidas e amigos em grupos, a galera até criticando a diretoria. Gente, eu acho assim, a crítica ela é sempre bem-vinda, eu aqui faço, quando tem que elogiar também eu faço. Agora, o Vasco não tem nada a ver com isso, o Vasco não organizou o evento, né? O amistoso. A empresa que contratou é que tinha que ver essa logística. Enfim, não viu, não teve autorização, não rolou. Péssimo, principalmente para quem comprou ingresso, frustração mesmo, até porque é uma praça que o Vasco quase não vai e tem muitos torcedores, não só em Natal, como nas regiões próximas, na cidade, mas a culpa não é do Vasco nesse episódio. Bom, mas sábado, lá em Brasília, começa a nossa maratona. Gente, esse é um mês especial para o Vasco na temporada, e eu vou explicar por quê. Volta o Campeonato Brasileiro, a gente já pega logo de cara o Botafogo, que vem empolgado pelo que fez na Copa do Mundo de Clubes, bateu o PSG, mas está sem jogadores importantes que já foram vendidos, como o Igor Jesus e o Jair Cunha, que foram para o Nottingham Forest. Mandou embora o seu técnico, Renato Paiva, mas é um time que briga na parte alta da tabela. Bom desafio, principalmente para que nós possamos entender qual vai ser esse Vasco, porque a última impressão que ficou foi sensacional. A vitória que a gente teve em cima do São Paulo foi com atitude, jogando como Vasco. Então, o jogo com o Botafogo é o primeiro dos testes deste mês de julho. E aí eu vou passar a agenda para você. Se liga porque são jogos pesados e em 3 competições. Exatamente. Campeonato Brasileiro, sábado, 6h30 da noite, Mané Garrincha, Vasco e Botafogo.
Depois desse jogo, o Vasco volta ao Rio de Janeiro, treina no domingo, aquele regenerativo. Segunda, algo muito leve, porque já segue para Quito. Se não seguir no próprio domingo, eu não tenho essa logística do Vasco não, mas provavelmente deve seguir no domingo à noite, ou no fim do dia, né, à tarde. Porque na terça-feira o time enfrenta o Independente Del Valle, 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. É o início da repescagem. Lembra que o Vasco ficou em segundo no grupo? Como teve essa parada para a Copa do Mundo, às vezes a gente até se perde, né? O Vasco ficou em segundo no seu grupo, por isso vai jogar a repescagem, que é enfrentar quem veio da Libertadores. E aí, ganhando o confronto, ele passa para as oitavas de final, onde todos os primeiros colocados da fase de grupos já estão por lá. O detalhe é que, como o Vasco foi segundo colocado e quem veio como terceiro da Libertadores, a vantagem é decidir em casa. Por isso que o primeiro jogo é em Quito. Tem altitude, 2.850 metros acima do nível do mar. Não é fácil, nós não estamos acostumados. Eu já estive em Quito, você sente realmente a bola. Aí, no caso do jogador, ela fica mais rápida, o ar é mais rarefeito. Aí todos nós sentimos isso. Ao subir uma arquibancada, uma escada, você fica cansado, ofegante, algo que normalmente quem vive ao nível do mar não sente, mas são batalhas que teremos que vencer também. Aí o time volta ao Rio de Janeiro, porque já no outro sábado, dia 19, às 5h30 da tarde, recebe o Grêmio. Aí aquele confronto, aqui em casa é confronto direto mesmo, né? Porque minha esposa é gremista, ela é gaúcha, mas no caso do Campeonato Brasileiro também, porque o Grêmio está ali pertinho do Vasco, então os dois vão se enfrentar naquele famoso jogo de 6 pontos. Não vale 6 pontos, mas é aquela história. Você soma 3 e impede o seu adversário, se ele vence, de somar os 3 pontos. Mas é importante ter essa sequência. Por quê? Na outra semana, no dia 22 de julho, ou seja, sábado, terça, sábado, na outra terça, dia 22 de julho, o Vasco recebe o Independente Del Valle pelo jogo da volta. Óbvio que dependendo do que aconteça na ida, você sabe o que precisa fazer na volta. Pô, trouxe um empate, legal. Qualquer resultado simples de vitória, o Vasco passa para as oitavas. Porra, sofreu um revés, perdeu lá de um gol. Tem que fazer um gol aqui de diferença para levar para os pênaltis. Pô, tomou 2, tem que fazer 2. Aí a conta você já sabe. E claro que o torcedor vai empurrar o time dentro de São Januário. Não parou não, torcedor. Estou só no dia 22 de julho. Tem o jogo dia 27 com o Internacional fora de casa. Aí o Vasco pega uma sequência fora, porque é o Inter lá no Beira-Rio, adversário que oscila dentro do Campeonato Brasileiro, mas é um adversário forte. E depois, dia 30, para fechar o mês de julho, aí começa a fase oitavas de final, diante do CSA, fora de casa também. Ou seja, o Vasco vai a Porto Alegre e depois viaja até Alagoas para pegar a equipe do CSA. Tem desgaste, tem 4 viagens nesses 6 jogos que eu passei. Brasília, Quito no Equador, volta para o Rio de Janeiro para jogar com o Grêmio, fica para jogar com o Independente Del Valle e sai para mais 2 viagens. Viagem, desgaste, menos tempo de treinamento e jogos decisivos. Assim será o mês de julho do Vasco da Gama. Mas é bom. Todos nós, torcedores, queremos exatamente isso. Uma semana de jogos importantes, jogos pesados, que valham para testar. Afinal de contas, o técnico Fernando Diniz está treinando o time, está ajustando a parte física, melhorando, ajustando a parte tática, o entendimento. O Verratti mesmo disse, em entrevista à Vasco TV, que a cada dia a sintonia aumenta. E é verdade, é com o tempo que os jogadores vão se ambientando ao estilo Fernando Diniz. Não tem jeito. Reforços vão chegar nessa semana. O Thiago Mendes deve desembarcar no Rio de Janeiro, e ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco, que ainda busca um atacante lado de campo. Renovação do Felipe Coutinho foi um golaço semana passada, a do Léo Jardim vai ser anunciada nessa semana. E mais, hein? Nike deve ser anunciada também nos próximos dias. Já está tudo alinhado, faltam uns detalhezinhos, algumas minutas já foram trocadas. A fábrica, ou melhor, as fábricas que fabricam a Nike, e são fábricas mesmo, assim como a capa, não é a mesma que faz a camisa branca, se você não sabe, não é a mesma fábrica que faz a camisa preta, então a Off 1 é numa fábrica, a Off 2 é em outra fábrica, é normal. Essas fábricas já foram comunicadas com 6 meses de antecedência que elas terão que dar uma prioridade para o enxoval do Vasco. Uma das discussões, e eu já trouxe aqui, é que os lojistas foram informados no showroom apresentado pela Nike para alguns deles que a Off 1 seria entregue de imediato.
E a off 2? E a de treino? E a de aquecimento? Ok, você não entrega off 1 e off 2 junto porque você faz lançamentos, né? Assim como off 3. Mas goleiro, comissão técnica, aquecimento, treino, algumas peças tem que ter na loja, sem dúvida nenhuma. Pensando no torcedor e pensando nos lojistas. O Vasco vai ampliar as suas lojas, tendo a parceria com a Centauro, que é quem representa a Nike, vende em todo o Brasil, são mais de 230 lojas. Com as lojas do Vasco, vamos chegar a 300 pontos de Vasco da Gama, sendo praticamente 70 lojas do Vasco e 230 ou mais, né? Dá mais do que isso, da Centauro, com destaque, né? Com vitrine, enfim, um contrato de 7 anos, segundo consta, um contrato muito bom, e o Vasco vai anunciar nos próximos dias também. Antes de ir embora, você viu rodando várias vezes aí a minha dica para você nesse domingão, kto.bet.br, seja... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que volta aí para a temporada, vai enfrentar aí o Botafogo na volta do Brasileiro, já tem clássico. O Fernando Diniz vem trabalhando muito com essa equipe. O Vasco que cancelou na verdade, um amistoso que ia ter lá em Natal, por causa de rompimentos contratuais, né? E o Fernando Diniz, com esse tempo que teve para treinar, talvez, né, vai fazer uma temporada bastante interessante no comando técnico do Vasco da Gama. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!